Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos dar a continuidade à nossa aula de Geografia sobre os problemas urbanos. Na aula anterior, nós falamos sobre a questão da poluição e a poluição do ar, que interfere na nossa saúde respiratória principalmente. Vamos falar um pouquinho agora, lá no Para Saber Mais, o que são as mudanças climáticas que a poluição do ar interfere. As mudanças climáticas dizem respeito às variações do clima em nosso planeta. Segundo especialistas, nos últimos anos houve aquecimento global, isto é, aumento da temperatura média do nosso planeta, ocasionado parcialmente pelo efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural muito importante que ocorre na Terra, pois mantém a temperatura do planeta em níveis que permitem a sobrevivência de todos os seres vivos. Para os especialistas, as ações humanas, principalmente a poluição do ar, acabam potencializando o efeito estufa e isso estaria promovendo o aumento da temperatura da Terra. Continuar. Os cientistas acreditam que esse aumento traria consequências ruins ao nosso planeta e, consequentemente, à vida dos animais, plantas e seres humanos. Por outro lado, existem especialistas que acreditam que o aquecimento global não existe. Na visão deles, o aumento da temperatura é algo que ocorre normalmente no planeta, pois teria acontecido em outros momentos da história, que tem 4,6 bilhões de anos. E aí vocês, o que vocês acham? Que ele acontece naturalmente ou vocês acham que realmente é a influência do homem? Tem duas vertentes de pesquisa com relação a isso. Vamos agora falar sobre a questão da poluição da água. Como eu falei, um dos momentos que mais acontece a poluição é quando se joga esgoto sem estar tratado água sem estar tratada nos rios e mares, o esgoto direto das casas, das indústrias, quando vai direto jogado nos rios e mares. Assim como o ar, a água dos rios, lagos, mares e oceano é outro recurso natural que sofre severos impactos ambientais negativos devido a ações antrópicas. O que são ações antrópicas no nosso glossário? Ações dos seres humanos sobre o meio ambiente. Então, são atitudes que o homem tem com o meio ambiente, atitudes nada cuidadosas, né? Que faz com que aconteça a poluição. Então, se tratasse a água antes de eliminar de volta nos rios e mares, não teria essa questão da poluição, mas as águas são eliminadas sem tratamento. Rios e lagos. Vamos ver. Nas cidades, o impacto da poluição em rios e lagos é ocasionado pelo desenvolvimento de atividades econômicas ou pela própria população. Muitas fábricas geram efluentes, que são resíduos líquidos provenientes do processo produtivo de indústria. Então, aquela parte poluída que a indústria faz, né, produz, ela é eliminada. Então, elas geram líquidos, geram efluentes, ou seja, poluição, enquanto a população gera esgoto e resíduos sólidos, lixo. Todas essas substâncias podem ir para rios ou lagos e fazem parte da cidade. Observe as imagens a seguir. Olha que triste essas imagens aí que vocês estão vendo. A primeira é a poluição do Rio Negro em Manaus. Os barcos parece que estão boiando em puro lixo e não em água, né? E ali nós temos a imagem do lançamento de esgoto em um canal no centro de Ubá, em Minas Gerais. Então, olha lá, em pleno céu aberto, né, como diz, o esgoto está sendo eliminado nos rios. Por isso, é muito importante destinar os resíduos sólidos corretamente
assim como canalizar os efluentes e os esgotos gerados para estações de tratamento. Então, o que seria o correto? As indústrias pegarem os efluentes, que é aquele lixo, aquele líquido de lixo, né, que sai da fábrica, e as casas com o esgoto ir para um canal de tratamento para depois ser ser eliminada para os rios e mares. Oceanos e mares. Os oceanos e os mares também recebem grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos vindos de indústrias do esgoto. Esses resíduos são de variados tipos, como latas de alumínio e plástico, o que causa muita preocupação, pois muitos animais marinhos podem se ferir gravemente ou se alimentar desse lixo. Vocês já ouviram várias histórias, por exemplo, hoje tem dito agora muito sobre a questão do uso de canudo, que entra lá, por exemplo, no nariz da tartaruga, e elas podem morrer, eles podem pegar lá um anel de latinha achando que é alguma coisa de alimento e comer, e eles morrem por conta disso. Um saco plástico está lá boiando na água, o animal vai nadando naquela direção, não vê, e ali acaba se perdendo no plástico, né? Não consegue encontrar a saída, e aí ele morre também. E tantas outras coisas podem acontecer, né? Animais que se prendem em, como é que se chama? Redes de pesca que não estão nem ali para serem pescados, que foi o lixo que foi jogado, e assim sucessivamente. Então, lixo no lugar de lixo, principalmente para reciclagem, para se evitar mais poluição e assim trabalhar com a questão do reaproveitamento. É importante lembrar que os oceanos e os mares recebem água que vem de rios e se essa água estiver poluída, consequentemente, o mar também será poluído. Outra forma de poluição dos oceanos diz respeito a acidentes ambientais relacionados ao vazamento de petróleo. Quando isso acontece, as praias se tornam impróprias para banho e pesca, e muitos animais marinhos, como peixes, focas, leões marinhos e baleias, podem morrer. Recentemente no Brasil, houve um grande vazamento de petróleo que afetou principalmente o litoral nordestino. Isso foi notícia em muitos jornais, né? As praias ficaram totalmente impróprias para banho por conta dessa poluição, desse desastre ambiental. Então, até inclusive, no que influencia toda essa poluição nos mares? O mar é muito grande, professora, só um pedacinho que está poluído. Mas não é assim, gente, porque tem famílias que às vezes precisam daquele local para fazer a pesca e assim ter o sustento de suas famílias, e aquele local que vai acontecer não vai ter mais peixes ali para a família poder pescar, ser sustentada, não vai ter um lugar próprio para as pessoas terem um lazer. Uma cidade que seria turística por conta da praia vai deixar de ser, porque aquela praia vai se tornar imprópria. Então, assim, vai desencadeando tantos problemas por conta da poluição. Para saber mais, sobe para 124 o número de praias atingidas por mancha de óleo. Contaminação chega à Bahia. Aqui está falando sobre poluição do petróleo nas praias. Segundo o relatório do IBAMA, o maior aumento foi no estado de Sergipe. No último balanço, apenas 4 praias do estado haviam sido atingidas. Agora já são 10. Dentre as 124 praias afetadas em todo o Nordeste, desde o início de setembro, 10 estão em processo de limpeza, 70 ainda têm manchas visíveis e 44 já estão livres da substância na areia. Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo, 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. Então, pessoal, muita atenção, incentiva aí cada vez mais da sua família, na sua cidade, a questão do lixo reciclável, para a gente reaproveitar essa matéria, jogar fora no lixo corretamente descartado,
pilhas, lixo hospitalar, quando for o caso, para assim a gente evitar a contaminação inadequada dos locais na nossa cidade. E assim a gente vai colaborar com a nossa natureza, com a nossa saúde, né? Com relação à questão da poluição do ar e a poluição das águas. Nós vamos ver em breve a questão da poluição do solo também, certo? Muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau!